Meninas, como vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para falar para vocês sobre a questão de parasitas, né, gente? Ascaridíase, lumbricoides, tênia, né? Eu não sou nenhum médico, né, gente? Eu estou contando aqui o meu relato que eu passei na minha experiência de vida, né? E é muito interessante essas coisas que a gente passa, né? Que às vezes a gente vê vídeo e tal, a gente vê fotos, a gente estuda, né? Desde na época da escola, a gente acha que as coisas não é possível, não vai acontecer com a gente, mas aconteceu comigo, tá? Igual eu, quando era criança, eu já peguei bicho de pé, né? Esses parasitas, esses bichos assim que entram no corpo da gente e fica lá vivendo, né? Hospedeiro, né? Eu já tive bicho de pé, que toda criança que mora em roça já teve bicho de pé. É só andar em chiqueiro de porco, né? A gente pega bicho de pé. Tem gente que até gosta de pegar bicho de pé, porque dá aquele trezinho pretinho, aí você tira com a agulhinha e é uma sensação muito gostosa na hora que tira, né? Enfim, contando um papo aleatório aqui. Mas olha o que aconteceu comigo, gente. Olha que doideira. Eu não tenho vergonha de contar. Essas coisas precisam ser faladas, tá? Isso precisa ser normalizado, contado, falado. É, Porque mesmo nós que vivemos na cidade, ai, porque tudo é limpinho, porque tudo é cuidado com limpeza, com a cozinha, com isso, com aquilo, com o restaurante. Gente, esses parasitas, eles estão em nós, todos nós. Não é à toa que eu já gravei um vídeo aqui, né? Já gravei vídeo de Andreas Moritz, Limpeza do Intestino e Fígado com Andreas Moritz, que foi o livro que eu li. Tem vídeo aqui no canal, muito antigo, inclusive. Tem vídeo que eu falo sobre tomar. Ixi, não vou lembrar agora, mas é uma misturinha que tem que ela é antiparasitária, né? Antiparasitológica que fala, eu acho, não sei. Que ela mata esses bichos, que é uma coisa natural, né? Tem um vídeo aqui também que eu tenho no canal. Mas o que aconteceu comigo, gente? Gente, sabe aquelas coisas que a gente vê na internet, aquelas coisas nojentas de lombriga que mexe dentro do intestino, que cresce, que a pessoa, né, espelha aquilo? Gente, eu tive aquilo. Em nome de Jesus, gente, eu tenho que falar pra vocês, tá? Não tô aqui fazendo um vídeo pra alarmar vocês. Eu vou contar a história, eu vou explicar a história. É nojenta a história, porque não tem como falar que uma coisa dessa é uma coisa linda, maravilhosa, né? Quem tiver almoçando, assiste o vídeo depois. Mas como que foi a situação, né? Existem vários tipos, tá, gente? Não sei quais são todos os tipos e tal. Eu acredito que o que eu tive, a verme que eu tive, foi tênia. Eu acredito que foi tênia, porque eu joguei no Google os tipos, né? E fui ver as imagens de como que elas eram. O que mais assemelhou com o verme que estava dentro do meu corpo era tênia. O que aconteceu? Vou explicar o sintoma para vocês. Eu até gravei um vídeo aqui, né, falando do ar-condicionado, que eu tive uma febre de madrugada e eu não sabia o que era essa febre. Tudo começou com uma febre. Eu tive uma febre muito forte, do nada. Foi uma febre assim, que foi um pico assim, ó. Eu tava normal, tive uma febre do nada, uma febre muito forte. E daí pra frente eu não tive mais febre. Porém, eu fiquei mais ou menos um mês e meio, 2 meses mais ou menos, percebendo que eu não tava tendo muita fome mais, né? Porque o meu apetite é de pedreiro. Eu sou de comer muito, eu como marmita grande, minhas marmitas só GG, meus pratos de comida é grande, eu como assim, sopeirinha, né? Minhas comidas é muito, eu como muito, gente. A minha família é materna, os homens da minha família materna, né? Da parte da minha avó materna, né? Família Pinheiro, os homens comem demais, gente. São uns homens que comem muito. Eu acho que eu peguei isso também um pouco, assim, que eu como muito, enfim. Aí, gente, eu comecei a reparar que eu não tava comendo muito, assim. Eu comia, mas não conseguia comer muito. Eu botava o prato com aquele tanto de comida, não conseguia comer. Largava, às vezes, quase pela metade. Os meus cocô, eles começaram a ficar diferente, porque até então os meus cocôs tem bastante tempo, meus cocôs estão muito perfeitinhos, né? Parecendo a barca de Jeová, tudo direitinho. E ultimamente, assim, tava os cocô quebrado demais, outra hora tudo espedaçadinho, outra hora levemente diarreia. Aí comecei a ter de fato diarreia, né? E assim, muito, muito aleatório, sabe? Tipo, 4, 5 dias bem. Aí do nada, um dia específico, 15 vezes eu ia no banheiro. Aí ficava 7 dias, 12 dias, normal.
Só com as fezes meio quebradas, mas aí tinha uma diarreia de 15 vezes num dia só. Uns picos assim, sabe? Meio loucos assim. Eu fiquei 2 meses assim, só que como era uma coisa que dava um incômodo uma vez, assim, a cada 2 semanas, então não era uma coisa que eu preocupava, né? E não senti tanta moleza, meu corpo não chegou a ficar tão mole, com tanta preguiça, indisposição, não cheguei a ficar, mas cheguei a ter essa coisa que eu tô contando pra vocês, né? E menina, quando foi um belo dia, né? Tá com mais ou menos umas 2 semanas isso. Eu fui no banheiro, tá preparadas? Óbvio que eu não tirei foto nem nada, né, gente? Não vai fazer um trem desse aqui. Podia até ter tirado, que já é nojento mesmo a história que eu tô contando. E eu sou uma pessoa que eu me limpo muito organizado, muito perfeito, né, gente? Minha limpeza não é com papel higiênico, é uma limpeza de ducha mesmo, perfeita, passa sabonete líquido, tudo direitinho. E eu senti que tinha uma pontinha pra fora. Muito pequenininha, gente, muito pequenininha mesmo. Tipo assim, ela não era um rabo, não, era uma muito pequenininha, era assim, ó, muito pequenininho. Que na hora que eu fui limpar tudo direitinho, né? Eu vi, eu senti que ela tava lá. Aí eu falei assim, uai, o que é isso? Deve ser alguma coisinha, né? Alguma restinha assim. Aí eu peguei, tanto é que eu tive que tentar enfiar o dedo, assim. Os dois dedos, eu tive que tentar enfiar eles um pouquinho pra dentro de mim. Pra mim. Aí eu falei assim, uai, gente, o que é isso? Passando água, passando sabonete, não tá saindo. Aí eu peguei o dedo assim e fiz assim, ó. Na hora que eu fiz assim, que eu comecei a puxar, a coisa começou a vir. E, gente, calma, tá, gente? Eu sei que é nojento, é desesperador falar isso, né? Mas não era uma coisa enorme, tá, gente? Não era aquelas coisas de foto que a gente vê no Google aí, que esse troço imenso que fica balançando. Não era. Era pequeno, tá? Saiu isso daqui, tá? Isso daqui. Mais ou menos um dedinho assim. Era muito fininho. Tanto é que eu não identifiquei. Na hora que eu puxei, e aí eu percebi que a coisa era estranha, ela não saiu nada vivo, tá? Na hora que eu comecei a puxar, eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque tava consistente. Tipo, eu imaginei, se for, sei lá, um macarrão, alguma coisa. Porque a gente não caga um macarrão, né, gente? Um macarrão, ele digere, né? Mas parecia muito um macarrão. Muito, muito um macarrão, assim, sabe? Só que um macarrão fininho, muito fininho, achatado. Ele era achatadinho, não era gordinho. Não é igual essas imagens que a gente vê pesada do Google Imagens, não. Só que aí na hora que eu comecei a puxar, eu vi que ele foi saindo, eu senti uma coisa escorregando dentro de mim, né? E ela quebrou. Aí quando ela quebrou, ela ficou desse tamanhozinho assim. Ó. O que eu tirei de dentro de mim era desse tamanhozinho. Aí eu olhei assim, né? Levantei assim, olhei. Aí no que eu olhei, eu falei, mas que é isso, gente? Um macarrão? Eu ainda fiz isso assim, falei, macarrão, o que é isso? E achatadinho, né? E aí quando eu fui pesquisar, eu vi que as tênias, elas são mais achatadas. Né? Acho que as caridis lumbricoide, ela já é mais gordinha, né? Mais macarrão mesmo. Esse era um macarrão achatado. Então, foi aonde, gente, que minha cabeça processou, né? Uns 8 segundos aquela coisa que eu tava olhando. E aí, que acho que na hora que eu puxei, ela quebrou. Deve que o restante ficou lá pra dentro, entendeu? E aí, gente, na hora que eu processei, 8 segundos, eu. Meu Deus, fazer igual. Eu tô passada, eu tô chocada. Meu Deus, eu nunca vi um buracão, né? Aí eu entendi que era um parasita. Eu entendi que era um parasita. Então, gente, olha que doideira. Da onde que essas coisas vêm? Gente, pode ser de tantos lugares. Pode ser uma comida que a gente comeu. Pode ser uma água, né? Pode ser uma baratinha de fogão que passou em algum lugar, levou o ovo, né? Que são os ovos. Eu acredito que os ovos desses bichos devem ser quase que também a gente deve que nem consegue ver direito, né? Acho que nem dá pra ver. Quem é que sabe, né, gente? Então, foi aonde eu peguei, né? Rapidamente me limpei. A gente dá um nojo na gente, né? Na hora que a gente. Eu não espero que vocês nunca tenham passado por isso, tá, gente? Na hora que acontece, a gente se sente agoniado, né? Dá agonia na gente. Você fica, meu Deus, não acredito que está dentro de mim. Tem uma coisa dentro de mim, se mexendo, viva lá dentro, comendo o que eu como. É muito bizarro. E a bicha é tão desgraçada que a gente come.
ela não quer que a gente come muito, porque ela deve que enche o bucho, né? E a gente tá lá. Olha que bicha. É um trem esquisito, né, gente? A bicha não aguenta. Ela não quer que a gente come muito. Talvez faz mal pra ela comer, pra gente comer muito, né? Se não vai fazer mal pra ela, não sei. E ela fica controlando a gente, né? É uma doideira. Eu sei que aí nisso eu já peguei, né? Puxei a calma na hora assim. Aí eu falei assim, ok. Quebrou, eu entendi o que que é isso, né? Foi onde eu fiz a análise rapidinho, minha mente processou, eu entendi que todos os sintomas que eu tive até então, nos últimos 2 meses, era devido a algum parasita, que no caso era ela ali, que estava nos meus dedos. Joguei no vaso, dei descarga, lavei a mão. Eu falei, aí a gente fica até meio assim, né? Ai meu Deus, será que esse trem tá infectado? Sei lá, dá uma paranoia na gente, pra onde é que esse trem tá? Será que isso tá em algum lugar aqui que eu vou pegar e vou infectar com isso de novo? Só que nessas alturas, meu amor, essas bichas, elas já botou milhares de ovos dentro da gente. E essas bichas matam, tá? Esses parasitas assim, eles matam a gente, o ser humano. Se a pessoa ficar anos com isso dentro do corpo, diz que sobe pro cérebro, diz que como o cérebro tem que fazer cirurgia para tirar dentro da cabeça. Tem relatos de pessoas que essas bichas elas saem pelo nariz, saem pelo olho, né? As bichinhas lacrimal, né? Mas assim, isso que eu tô contando, tá, gente? É caso, aqueles casos de pessoa que não tem acesso à saúde, saneamento básico, que mora numa roçona, que misericórdia, né? Que não sabe nem o que é uma cidade. É casos de antigamente, né? Isso existe ainda, existe um caso assim extremo, igual esse que eu tô contando. De pessoas que morrem com isso. Mas não é isso, não é coisa comum, não. Tá? É, não é impossível, não, meu filho. Aparece, tá? Aparece. Teve uma época que eu morava na roça, teve um homem lá na roça que ele deu lagarta dentro do ouvido dele. Foram levar ele pro hospital, que ele deu lagarta, tava nascendo com as minhocas, que tem dentro do ouvido do homem. Olha pra você ver um trem desse, gente. 2020, é brincadeira? Então existe sim essas coisas nojentas. Principalmente mendigo, né? Acontece também, né, gente? Esses povos sim, eles acabam que pega também feio, né? Enfim, voltando ao assunto. Aí eu peguei, gente, e rapidamente fui pra farmácia, né? Aí eu comprei a Anitta, né? Vocês devem conhecer. Que olha que doideira, isso que eu tenho pra contar pra vocês. Quando eu morava na roça, eu nunca tomei remédio de verme, eu nunca tomava. E nunca tive essas coisas nem roça. Quando eu vim morar na cidade, que tá fazendo 6 anos agora que eu vim morar em cidade grande, eu logo assim, eu lembro que logo no primeiro ano, no segundo ano, eu já comecei a tomar remédio de verme. Porque existe essa cultura muito grande na cidade das pessoas falarem, toma remédio de verme, né? Não sei o que, toma Anitta. As pessoas falam muito isso, né? Que na cidade, gente, por mais que tenha essa cultura, limpeza, tudo organizado, não sei o que, mas essas trem aparecem na cidade, aí, filha. Tá? E aí foi isso. Então, assim, gente, aí rapidamente eu comprei a Anitta, né? Paguei R$ 30 com desconto da Unimed na farmácia, do R$ 30. Mas aí eu até contactei Camila, ele falou comigo, bicha, compra da próxima vez Albendazol. É mais barato e mais eficaz. E aí eu tomei a Anitta 3 dias, né? São 6 comprimidos, um de manhã e outro à noite. 3 dias eu tomei. E aí, gente, quando você toma também acabou, tá? Mata tudo. Mata tudo, 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 tudo. Porque é muito forte e aí ela se desintegra. Pra quem tem essa dúvida, ai, nossa, e agora? Você tomou remédio, vai expulsar a verme, ela vai sair por dentro de você na hora que você for no banheiro? Não. Ela desintegra. Ela quebra tudo, ela morre, né? Ela morre e se desintegra, apodrece dentro de você. Aí você defeca ela e você nem vê, entendeu? Porque ela sai toda esfarelada de dentro de você. Então eu mesmo nem vi. E assim, gente, foi batata. Tomei a Anitta, né? Que é o nome do remédio, pra quem não sabe, né? Existe um remédio chamado Anitta, que é pra vermes, mas que é muito famosinho, mas dizendo Camilo que é farmacêutico, que é o Albendazol, ele até recomenda mais. É mais barato, é R$ 12 o Albendazol. E é tão eficiente quanto, né? E aí foi isso, meu filho. Aí, olha, na hora que eu tomei a Anitta, gente, com 5 diazinhos que eu tinha tomado a Anitta, meu cocô perfeito. Voltou a sair perfeito, lindo, maravilhoso. Eu tô até me sentindo um pouco mais disposto. Ou seja, é tão gradativo, né, e lento que você não percebe que você tá se sentindo mais fraco. Então, eu tô me sentindo mais disposto.
A minha ida ao banheiro está perfeita. Sim, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar. Antes, né, quando eu tava com a verme, eu não sabia. Eu também tava tendo incômodos. Eu tava tendo leves, muito leves, sensações de enjoo e também algumas incômodos na barriga de uma forma estranha que eu conheço. Eu tenho doença de Crohn, né? Mas eu era um incômodo totalmente diferente da doença de Crohn. Uma coisa estranha, às vezes parece que minha barriga remexia, assim, aquela enjoo, sabe? Aquela. Como se eu tivesse uma comida, uma coisa esquisita. Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem avisados, tá, gente? Não é porque a gente vive na sociedade, tudo bonitinho, que a gente não tem verme, não. Tem muita gente que tem. Às vezes, pra mim, intensificou, às vezes por conta que eu sou uma pessoa que tomo medicação imunossupressora, talvez minha imunidade acabou ajudando. A minha imunidade, que é um pouco mais fraca, né? Acabou ajudando elas a se proliferarem, né? Então fiquem atentos, gente. Fiquem atentos, porque acontece mesmo, tá? Isso é comum. Muita gente tem e não sabe. Às vezes a pessoa tá ali anos estranho, não sabe o que que é. E isso sopa a cabeça, tá, gente? Então é um perigo. Vamos vigiar. Vocês que moram em cidade ou não, tá, gente? Qualquer pessoa, vamos todos vigiar e tomar remédio verme, tá, gente? Não precisa de receita. É só chegar na farmácia e comprar. Chama albendazol, a medicação. Comprou, resolve o problema, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e tchau, tchau.